Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo, viu? Se eu estiver falando muito alto, aí vocês falam assim, viu? Eu baixava. Pô, gente, antes de começar, eu queria apresentar 2 livros para vocês. Nós temos esses 2 livros ali com o Iron, e esses livros têm muito a ver com o assunto de hoje, né? Porque é bacana, se vocês quiserem continuar, né, a dar uma olhada nesse material, é legal porque às vezes complementa a visão. Primeiro eu queria falar sobre esse espírito. Quem acertar o nome dele ganha um livro. O nome dele é Yogashri Rishnan. Esse é o nome dele. E aí, se o Dr. Elzio fosse vivo ainda, eu ia perguntar: Dr. Elzio, o senhor não tinha um espírito com um nome mais simples não para vir? E o pessoal do movimento espírita chama ele de Yogin. Yogin é o nome, é o apelido desse Yogashri Rishnan. E Dr. Elzio foi uma pessoa que frequentou, ele participou da Federação Espírita da Bahia, do estado da Bahia. Ele era o responsável pela melhor biblioteca, livraria espírita do estado, que é a que fica na Federação Espírita lá no Pelourinho. Quem quiser conhecer uma casa belíssima, né, do século 17, 18, vá lá, porque realmente é uma casa muito bela, foi restaurada, e lá funciona a Federação Espírita. E lá também tem essa biblioteca do Dr. Elzio, né, que eu tive inclusive o prazer de achar uma estante que era dele, e eu de vez em quando vou lá e consigo pegar um livrinho dele para mim, comprando obviamente, né, e levando para casa. Estou levando a biblioteca do Dr. Elzio para casa devagarzinho. Bom, então esse livro aqui, Espaço, Tempo e Causalidade, ele fala sobre vários aspectos da nossa existência, da formação do ser, né? Yogin, ele não tem um livro assim que é de começo, meio e fim. Você pode ir lendo devagarzinho, um capítulo hoje, são coisas bem pequenininhas, e ele é bem simples no falar e profundo no explicar, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, dos desejos, ele fala da meditação, ele fala aqui a respeito em que local eu estou, por dentro ou por fora, nossas reações diante do mundo, né? Ele fala aqui sobre a vida em comunidade. Então a gente vê que são bem aplicações do dia a dia, né, que ele tem aqui diálogos existenciais. Dr. Elzio Ferreira de Souza e Yogashri Rishnan, é uma boa pedida isso aqui, tá? E um outro livro também de Yogin, esse aqui ele faz comentários em relação a João da Cruz. João da Cruz foi um espanhol que viveu no século XVI, e ele traz aqui fragmentos dos livros de João da Cruz, e Yogin, através de Dr. Elzio também, na mediunidade dele, faz comentários a respeito dos textos de João da Cruz. É muito bacana, tá? Tem aqui um glossário com palavras explicando tudo, é bem didático. São 2 livros importantes, além da coleção que a gente tem também aí de Adenauer Novaes, que é um psicólogo da linha junguiana, e ele tem muitas das coisas que nós vamos falar aqui aí nesse material de Adenauer. No nosso último encontro, nós falamos sobre aquele espírito, vocês lembram dele? Que estava querendo vir para a Terra e estava querendo encarnar, estava querendo achar uma mamãe, um papai, e de repente fez uma combinação no plano espiritual, achou uma mãe, um pai que combinava com aquela experiência que ele precisava viver, e a partir daí toda aquela relação que acontece, né? Quem lembra a atração fluídica lá do óvulo, do espermatozoide, fazendo com que houvesse a melhor combinação para produzir o corpo daquele bebê. E a gente ainda viu aqui Segismundo. Vocês lembram de Segismundo? Que estava querendo encarnar e que o perispírito dele encolheu para ele poder caber ou se compatibilizar ali no corpinho do bebê. Então isso aconteceu, a gente explicou esse processo da volta do homem à Terra. Agora, esse indivíduo que nasceu, né, Segismundo, ele está vivo, ele está no corpo. E o que vai acontecer com Segismundo agora? Né? É essa jornada
que acontece com Segismundo e acontece com qualquer pessoa que vive nesse planeta, que vive essa realidade de um ser encarnado. Ganha um corpo e esse espírito, ele agora está morando nesse corpo durante toda essa vilegiatura carnal aí. Durante todo esse período, esse espírito vai viver junto desse corpo. Então, o que vai acontecer com ele agora? Né? Porque no plano espiritual, o espírito, ele tem liberdade. O que é essa liberdade do espírito? É a liberdade da consciência. É uma liberdade que é boa para aqueles que estão bem plantados e desenvolvidos, e ao mesmo tempo não é muito boa para quem não está estabilizado, porque vai ficar meio que criando um mundo que não é um mundo muito bacana de se viver. É uma questão de consciência, não é uma questão de pecado, nem de castigo, não é nada disso. É uma questão somente de gosto, de afinidade e de realização, né? Mas agora não, agora ele ganhou o corpo, ele está materializado, né? Ele está materializado, e dentro dessa questão da matéria, a gente já começa a história de Segismundo na Terra, ouvindo um tal de Paulo, que viveu perseguindo os cristãos, e que vai voltar aí na expressão de João, né, no Evangelho de João, né, repetindo inclusive João, dizendo o seguinte: não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque Paulo dizia: eu morro todos os dias, mas não sou eu quem vive em mim é o Cristo. Então ele dizia isso direto, e João já teria trazido isso antes, que tem aquela história do morrer o homem velho para nascer um homem novo. Ninguém consegue construir uma casa sem destruir a casa velha, sem destruir a casa antiga. Então esse processo a gente já começa a dizer: poxa, mal cheguei, alguém está dizendo que eu tenho que morrer, que história é essa? Que mundo louco é esse que vocês me botaram para viver? O fato é que dentro dessa história, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 115, uma resposta ao que foi perguntado por Kardec aos espíritos. Os espíritos dizem, e Kardec pergunta mais ou menos o seguinte: o espírito nasce por bem ou nasce por mal? De quem é essa opção? Aí os espíritos vão dizer: olha, o espírito, foi criado simples e ignorante. E a partir das suas experiências em contato com a matéria, esse espírito vai adquirindo conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, que são as leis que estão gravadas aonde? Na consciência do homem. Então é um trabalho, acima de tudo, de formação de consciência, esse do homem durante a vida encarnada. Se nós pudéssemos dizer qual é o propósito da nossa vida, vamos certamente dizer: formar uma consciência, mas uma consciência boa, uma consciência que esteja bem plantada, bem fundamentada, para que a gente consiga então ter uma vida longa e feliz. Então ele vai dizer isso, que a nossa jornada é rumo à perfeição, porque o espírito foi criado simples e ignorante, e ele vai na sua jornada, conforme assim também nos ensinam, do átomo ao arcanjo. Ou seja, ele vem de uma matéria extremamente simples, singela, um processo minúsculo. Ele vai incorporar ali no mineral, ele vai incorporar no vegetal, no animal, no homem, para poder então adquirir a plenitude angelical. Essa é a nossa jornada de todos. Aquele rapaz que arranca a cabeça lá também, aquele criminoso lá, a mesma coisa, aquela pessoa que se droga todos os dias também é a mesma coisa, eu, mesma coisa, o ser mais perfeito da terra, a mesma coisa. Entendeu? Então todos sem exceção, estamos nessa reta, nesse caminho da busca pela iluminação e do encontro então com Deus, com o nosso Pai Celestial. Então essa é a nossa questão, esse é o nosso caminho, esse é o nosso encaminhamento. E é assim então que a gente começa a jornada de Segismundo. Segismundo chegou para quê? Para melhorar-se. Ele planejou uma encarnação, ele veio numa família que era a necessidade dele para o processo das suas experiências,
A partir daquelas relações ele começa a formar o ser que vai ser representado na Terra através desse espírito, e vai então, quando terminar a sua jornada, voltar para casa levando a bagagem daquilo que ele adquiriu, que é a sua vivência, a sua experiência e consequentemente a sua consciência. Esse é o processo a partir do qual a gente precisa entender o que é ser simples, o que é ser ignorante. Ser simples é simplesmente não complicar as coisas, não é? Não precisa dizer que ser simples é uma coisa pequena. Não, hoje inclusive nós vivemos numa sociedade que o difícil e o mais difícil é ser simples. Complicar é facílimo, simplificar é que é o simples, que é o bacana, né? Então você vai ver hoje no mundo da tecnologia, por exemplo, você entra na página do Google. O que é a página do Google? Um negócio branco com um quadradinho no meio, com 3 nomezinhos embaixo. Só que essa página branca com um nomezinho, né, fez uma fortuna incalculável de 2 meninos. Então vocês verem que hoje o certo, o sofisticado é ser simples. E quando se diz simples, é porque a essência do espírito é simples, é simplicidade. E a ignorância? A ignorância é não saber. A ignorância é porque quando a pessoa, o espírito chega para viver, ele não sabe das suas potencialidades. Ele precisa ir descobrindo ao longo do tempo suas potencialidades a partir das suas experiências. Isso é ser simples e ignorante. Muitas vezes a gente acha que ser simples e ignorante é assim, nasce um papel em branco, nasce uma coisa vazia, uma coisa sem graça, e à medida que vai apanhando e tomando porrada, vai aprendendo. Não é isso, gente. A porrada não soma, tira de nós a capa que nos impede de nos enxergar como nós verdadeiramente somos. É para isso que serve a dor, para orientar o homem a seguir o caminho correto de se encontrar. Esse é o sentido dessa questão inicial, aonde a gente vai começar a discutir. Então, esse espírito que antes tinha essa liberdade da consciência não tem mais, ganhou o corpo. E esse corpo, como é que se junta nesse espírito? Célula a célula, molécula a molécula, vai juntar ali o perispírito com aquele corpo. Consequentemente, não é uma incorporação. Não é como, por exemplo, um médium que recebe um espírito, que dá uma comunicação e depois vai embora. No nosso caso, o nosso eu espiritual realmente se aporta num corpo que passa a ser com ele parte de uma individualidade. Então agora aquele ser é corpo físico, perispírito e espírito, os 3 juntos formando um único ser, esse ser que somos todos nós. Tá claro isso? Então agora, com essa fusão, esse corpo passa a fazer parte da vida do espírito. E o que é que o corpo impacta no espírito? Por exemplo, quando nós estamos nos expressando, eu aqui agora estou falando com vocês, quem está processando essas palavras, quem está fazendo com que eu me movimente e que faça o ordenamento dessas ideias, é uma partezinha aqui da minha cabeça que pesa cerca de 1,5 kg e que consome 30% da energia do meu corpo. É o cérebro. O cérebro do homem é o que faz realmente toda essa comunicação do ser espiritual com a sua vida. É esse cérebro, é esse componente que vai dar animosidade ao espírito. Observe que a diferença do homem para o animal chamado irracional, muitas vezes a gente diz assim, porque o homem ele é muito melhor do que o animal. Sabe por quê? Porque esse cérebro do homem, ele dá ao homem capacidades que o animal não tem. E uma das capacidades que o animal não tem é a capacidade de formar juízo de valor. Esse juízo de valor, essa consciência, é justamente o que nos importa no plano espiritual, porque se nós fizéssemos as coisas sem nos preocuparmos, sem termos juízo de valor, nós nunca poderíamos formar, não é, um processo evolutivo. Nós só vamos formar um processo evolutivo quando tivermos a noção clara do que é certo e do que é errado. A partir daí é que a gente começa a guiar os nossos sentidos, guiar o propósito das nossas vidas. Então o corpo
vai trazer para o espírito a possibilidade real do espírito se manifestar. Quando é que o corpo atrapalha o espírito? Por exemplo, se uma pessoa tiver um acidente e bater com a cabeça, ele não vai mais conseguir com aquele cérebro se manifestar. Então o espírito que está ali querendo aprender, querendo se desenvolver, vai ter limitações nessa vida por conta de uma limitação física. Então o corpo precisa ser cuidado como o carro da alma. Vocês já pensaram no corpo de vocês como o carro da alma? Ou não? Ou o corpo da gente é como o oceano, é como a floresta amazônica. Ninguém se preocupa com acabar a árvore na floresta amazônica. Sabe por quê? Quando você olha por cima, você vê tanto verde que isso não vai acabar nunca. Então eu posso arrancar umas árvorezinhas aqui que ninguém vai perceber. É a mesma coisa. A gente tem tanta saúde, a gente tem tantas possibilidades no nosso corpo que a gente não se importa de eu vou comer essa pipoquinha aqui lascada no sal e cheia de óleo. Quem vai se importar com isso? Uma pipoquinha só, né? Ninguém. Mas no acúmulo do tempo, essa pipoquinha e esse sal vão minando esse corpo. E a gente precisa pensar que o carro da alma está à disposição do espírito para que o espírito possa nessa vida fazer o seu papel. Porque se o corpo morrer, essa vida, essa experiência já foi, agora é só outra, né? Então a gente tem que cuidar muito do corpo, porque o corpo realmente é um instrumento importantíssimo para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. E Segismundo não sabe disso, porque Segismundo chegou agora e ele viu falar de um tal de mente. Alguém disse para Segismundo: cuidado com sua mente, Segismundo, porque lá tem essa coisa de mente. E o que é mente? Mente, do ponto de vista espiritual, é uma influência do espírito sobre o pensamento do homem. Isso é a mente. Conforme assim se diz, né, se explica dentro da doutrina espírita, todos esses nossos pensamentos sofisticados, eles estão no nosso nível da mente, né? Na verdade, todos os nossos pensamentos, eles são materializados, se é que assim a gente pode dizer, no espírito e reproduzidos através do cérebro. Existem experimentos científicos que já mostraram que quando o indivíduo vai escolher entre uma coisa e outra, nos mapeamentos cerebrais, ele já escolheu antes de se manifestar. Antes dele saber que ele escolheu, o cérebro dele já sabia a opção que ele ia dizer se era para lá ou se era para cá. Então chega até a dizer, o homem está aí com esse livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é tanto assim não, porque é mais inconsciente do que qualquer coisa. Na verdade, o nosso pensamento é formado basicamente por uma influência do nosso próprio espírito. A partir daí, a manifestação. Então pensem no seguinte: o corpo é a interface, ele é o mecanismo de expressão do espírito nessa vida, né? E a partir dele que essa mente se forma. E o que é essa mente? O que é esse tal de mente? Né, que todo mundo fala, controle da mente, expansão da mente, silenciar, calar a mente. Quem nunca ouviu falar desse tipo de exercício, não é? A mente, na verdade, é esse conjunto complexo que até hoje nenhum aparelho científico conseguiu diagnosticar onde fica exatamente guardado isso. No cérebro você sabe onde fica o pensamento, você sabe a memória, você sabe aonde se processam determinadas coisas, porque o mapeamento do cérebro hoje já indica isso. Mas a mente não. A mente que faz, por exemplo, você olhar para aquele quadro e se reportar a Úmbria, por exemplo, e sentir o cheiro de uma rosa. Então isso não é uma questão que seja simplesmente mecânica. Os computadores, eles não têm essa capacidade de fazer isso que o cérebro humano faz de forma tão rápida, tão instintiva e tão natural. Então, essa mente, que é o grande desafio, é o nosso cavalo que nós devemos domar enquanto estivermos aqui nesse corpício. Porque se o espírito não conseguir harmonizar a sua mente com a expressão do corpo, vamos ter um corpo doente. É aquela história, mente sã, corpo são. Quando a mente não está em sintonia com o corpo adoece.
E aí vem as doenças chamadas psicossomáticas, que são justamente essas desarmonias entre o processo psíquico da mente com a expressão natural de saúde do corpo. Muito bem, o estudo da mente, ele passa por uma sequência muito grande na história desse processo. Muitas pessoas antigamente condenavam os espíritas, médiuns, mulheres, sobretudo, à loucura. Existia aquela coisa da histeria. O que era histeria? Imagine uma menina alegre e extrovertida. Quem hoje não conhece uma menina alegre e extrovertida na sua vida? Uma menina que dê risadas altas, que goste de dançar e sair aí pulando, seja muito feliz. Vocês conhecem alguém assim? Pronto. Há 100 anos atrás, essas mulheres seriam internadas em um hospício. Por quê? Porque elas eram loucas, eram histéricas. Porque o certo era aquela mulher constrita, aquela mulher que não expressava seus sentimentos, que não tinha absolutamente nenhuma forma de expressão de alegria ou nada, era um nada ambulante. Isso era um modelo de mulher. Então, para vocês verem como nós avançamos nesse estudo, e duas pessoas foram extremamente importantes no estudo dessa mente. O primeiro deles foi um homem que começou a perguntar o que é que estaria por trás dessa tal mente humana, que começou a chamar isso de psiquismo, psique, ou esse conjunto mental do homem, que foi Sigmund Freud. Sigmund Freud foi um cara extremamente estudioso da mente humana. Ele começou a tentar entender como é que funcionava esse tal dessa mente, que não era um processo meramente cerebral. E ele dividiu a mente humana em 3 partes. A primeira delas ele chamou de id. O que é o id? O id é uma vontade, uma pulsão de fazer alguma coisa sem controle. Vocês já sentiram isso alguma vez? Você está com a necessidade de fazer algo agora. Você não quer saber se o guarda briga, se alguém vai zangar com você, se pode pular o muro, se vai quebrar a porta. Ninguém faz, ninguém lembra, principalmente na hora do desespero. Isso é uma pulsão, não é? É uma pulsão. Só que essa pulsão, o que seria do mundo de hoje se todo mundo fosse idiota? Porque id, né? Idiota. Se todo mundo fosse idiota, o que seria do mundo? Seria um caos total. E as pessoas não teriam possibilidade de evoluir. Então, a mente, muito espertamente, criou um outro andar, que eu vou pular o do meio, vou logo para o de cima, chamado de superego. O superego, ele é a figura do pai. O que é que o superego faz? O id grita, eu quero. O pai diz, não. Porque é proibido. Porque você vai preso. Porque não pode. Coíbe a ação do id. O que seria uma sociedade de pessoas, né, super egoicas? Uma sociedade paralisada, porque ninguém ia fazer nada. O id quer fazer, o superego diz não faz. Aí a natureza criou o andar do meio, o equilíbrio, que é o ego. O ego faz o equilíbrio entre essa criança que quer brincar e esse pai que não quer deixar. Ele faz meio que aquele jogo de cintura. Não, agora pode. Não, pensa bem como é que é e tal. E o ego administra essa casa que nós chamamos de consciência. Esse processo da consciência. O que é a consciência? Essa sala aqui. Eu olho para a sala e vejo tudo. Tenho ciência de tudo. O que é que está fora dessa sala? É a inconsciência. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo lá fora agora. Dá para entender isso? Embora esteja acontecendo muitas coisas. Isso não quer dizer que lá fora não exista o mundo. O mundo existe, só eu não sei o que está acontecendo, não é? Muito bem. Então Freud começa a estudar esses 3 e diz que o ser humano, ele é guiado a partir das suas pulsões eróticas, da sua libido. Tem nada a ver com ousadia, tem a ver com força, com energia. É uma energia a partir da pulsão da reprodução, da vontade de reproduzir, é que tudo nasce como vontade do ser. Ou seja, é essa pulsão da libido que faz o indivíduo andar para frente. Ele tinha um aluno, um discípulo,
que era um cara muito, mas muito especial. Primeiro, ele além de ser muito inteligente, ele era médium, ele era espiritualizado. E vocês imaginem, no século XIX, um cientista espiritualizado era a morte do cientista. Mesmo os que eram, escondiam isso. Allan Kardec, inclusive, quando faz os livros, ele muda até de nome, para não misturar as coisas, né? Então, esse aluno de Freud, ele vai começar a escrever por conta própria, fazer suas próprias teses. E uma das teses dele nega Freud, diz: não, nem tudo é libido. O indivíduo tem 3 partes do cérebro, da mente, que nós vamos chamar de consciente, inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E eu vou contar um segredo para vocês. Segredo do mundo dos espíritos que me contou foi o Leão Lobo da espiritualidade. Ele disse o seguinte, que Joana de Ângeles foi quem orientou Carl Gustav Jung, esse discípulo de Freud. Então, quando Joana hoje traz, através de Divaldo Franco, a sua série psicológica, que trata todo dessa abordagem junguiana, fala exatamente sobre essa questão da consciência, desse inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente pessoal? Toda vez que eu tenho uma experiência na vida e o meu ego decide que eu não estou suportando essa experiência, que eu não sou capaz de suportar, ele coloca essa experiência no meu inconsciente pessoal. É a gaveta mais funda da nossa mente. A gente vai jogando lá embaixo. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, tem uma briga terrível dos seus pais. O que é que essa criança faz? Vai brincar de carrinho e faz de conta que não está vendo. E aquele mundo de fantasia começa a rolar para a criança. Ela começa a imaginar que ela era um príncipe, que ali é um castelo, e que ali vai ter um príncipe que vai salvar, e etc. Se for uma mulher, o príncipe encantado; se for um homem, ele vai virar um super-herói. Ele começa a resgatar dentro dele alguma forma de fugir daquela angústia da briga dos seus pais. Quem faz isso? É o ego. Ele começa a esconder essas histórias todas na nossa cabeça. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo são as nossas heranças de outras encarnações. É o que nós trazemos, por exemplo, das nossas experiências de outras vidas. Olha como nós somos complexos. Quando a gente nasce, ninguém diz assim: ah, é um papelzinho branco, né? Não. Lá no inconsciente coletivo, que traz, por exemplo, algumas informações sobre como fazer determinadas coisas, nós vamos já resgatando aí o nosso manual de instruções do bem viver. Então, Jung diz: tem a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Vocês pensaram que era só abrir os olhos e tomar uma palmada e sair por aí vivendo, né? Não é nada disso. Como é que esse processo se dá? Como é que ele faz essa seleção de coisas? Olha como funciona a nossa cabeça. Tudo o que a gente acontece agora, a partir de Segismundo sair na Terra, são colisões. Segismundo vai colidir com as pessoas e vai colidir com o mundo que ele vive. E essas colisões vão formando na cabeça de Segismundo os parâmetros de como viver. Então, se Segismundo botar a mão na panela quente e queimar a mão, o que é que a cabeça dele vai dizer? Toda vez que tiver uma panela e tiver um foguinho embaixo, não bote a mão, senão você vai queimar a sua mão. Isso ele vai associar aqui dentro da cabeça dele um troço que é chamado de caminho neural, que o psicanalista Paulo Gaudêncio chama de caminho da roça. É aonde nós encontramos as nossas fugas. E aí Segismundo está com fome no berço. Ele começa a chorar. O que é que a mamãe de Segismundo faz? Não vai lá, porque não vou dizer que vou dar comida para esse menino, senão ele vai ficar mal acostumado. Não é assim? Eu não vou lá, porque senão toda vez que ele quiser agora uma coisa vai chorar. Quem já ouviu falar isso? Muito. O que é que Segismundo vai pensar lá no inconsciente? Eu não posso demonstrar minhas necessidades, porque se eu demonstrar minhas necessidades, aquelas pessoas que me protegem não me dão atenção. E ele provavelmente vai ser um adulto que vai ter dificuldades de exprimir seus sentimentos.
Olha como isso é complicado. Outras coisas podem acontecer. A pessoa nasce no gênero masculino e tem lá toda uma formação. Nasce numa casa onde aquele gênero não é bem aceito. E as pessoas querem começar a botar Segismundo para brincar de boneca. E Segismundo vai ali, ele começa a ter um conflito entre o seu gênero e a sua experiência. E ele começa a negar o seu gênero. Ele não deixa de ser o gênero masculino, ele nega. Ele passa esse gênero masculino para o inconsciente e resgata o seu gênero feminino que está no inconsciente também. Todo homem para fora é uma mulher para dentro. Toda mulher para fora é um homem para dentro. Porque uma coisa vocês botem na cabeça: espírito não tem sexo. Então, quando ele se manifesta, muitas vezes ele manifesta-se no gênero igual ao corpo, porque esse é o permitido. Quando ele tem uma restrição, ele inverte. Ele tem o gênero físico e ele joga para fora o gênero psíquico. E aí tem um conflito. Então, essas coisas todas formaram uma tese da psicanálise que faz com que hoje nós tenhamos possibilidade de corrigir o rumo dessa vida. Se a gente começar de repente a ter muita agonia, e aí eu estava conversando com o Neide mais cedo, né? Se eu começo a olhar uma pessoa e ter raiva daquela pessoa, eu começo a questionar aquela pessoa, eu começo a dizer: essa pessoa é errada, mas que coisa, mais coisa, mais coisa. Sabe o que é que eu estou dizendo? Essa pessoa me lembra a mim, mas é um a mim tão escondido que eu não admito, nego nela o que é meu. Então muitas vezes eu estou ali criticando uma pessoa para me dizer de uma outra linguagem: ó, esse comportamento eu não aceito em mim. Porque se aquilo da outra pessoa não me toca, por que vai me incomodar? Não é verdade? O problema é da outra pessoa, a pessoa é que é, né, esquisita e tal. Por que aquilo me incomoda tanto? É porque ele faz lembrar um eu inconsciente. E aí onde é que entra essa história toda que eu estou trazendo aqui? É que quando eu estou na consciência, o que é que eu guardo lá? Memórias de coisas que eu vivi e que tem sentimentos que o eu suporta, que o meu ego diz beleza. Mas esses que foram para o inconsciente deixaram um monte de gatilhos armados na minha cabeça, e qualquer situação que seja desse gatilho, esse conteúdo sai. Vocês já viram alguém perder o controle? Vocês já viram alguém surpreender vocês com um comportamento que vocês achavam que nunca ia ter? É porque ali naquele momento emergiu uma situação que está guardada lá no fundo do inconsciente e nem a pessoa sabia. Esse é o grande desafio de Segismundo: ser formado nessa relação de conflitos, de colisões, a partir dos seus pais. Qual é a finalidade principal e a missão principal dos pais, gente? É fazer com que Segismundo seja mantido íntegro na sua estabilidade emocional, psíquica, durante a sua vida. Se os pais começam a assediar a cabeça de Segismundo, começam a criar em Segismundo modelos que são seus, frustrações. Imagina uma mulher que quer que a filha seja erotizada porque ela não conseguiu ser, e começa a projetar na filha. O pai que quer ser músico e bota o filho para, né, virar músico, e que quer que o filho seja cantor, jogador de futebol. Quantas a gente vê aí tentando formar uma cabeça do filho? Osho, que é um meditador indiano, um guru, ele diz o seguinte: a melhor forma de você ajudar uma criança, sabe qual é? É não fazer nada por ela. Óbvio que você não vai deixar a criança cair num buraco. Ele diz assim, ó: se você não quer que a criança caia no buraco, você faz o quê? Tapa o buraco. Se você não quer que a criança faça determinada coisa, você tome os cuidados lá para ela não fazer, mas sem proibir, porque a criança tem que seguir o seu próprio caminho. E uma das coisas mais importantes para a formação do homem integral é a frustração. Então não tenho nenhum medo de frustrar seus filhos, porque é através da frustração que eles vão aprender a lidar com esses conteúdos e formar sua cabeça. É aí que está o processo de Segismundo. Do mesmo jeito que uma mente doente, o cérebro doente,
prejudica a ação do espírito, um ser mal formado prejudica a ação do espírito, porque vai trazer para aquele indivíduo marcas profundas que ele não vai conseguir se livrar, e consequentemente o seu espírito clama por uma liberdade que ele não vai conseguir, porque aquele indivíduo está ali engessado. Nós deveríamos, como pais, fazermos cursos para formar pessoas sadias. Infelizmente nós não fazemos isso, nós fazemos os filhos, e depois a vida procura dar o jeito. Então, já que as crianças chegaram, vamos nos capacitar, vamos nos preparar para poder justamente darmos aos nossos filhos a orientação certa. Podemos errar? Óbvio que sim. Temos o direito de errar? Também, porque cada espírito desse que chega, nós nunca vamos nos esquecer que a pessoa, ele não é um papel em branco, traz um espírito com experiências anteriores, que tem paixões e antagonismos até comigo. Então eu vou ter que resolver esse conflito com esse ser espiritual, a despeito do seu processo psicológico e a despeito do seu processo espiritual. Então, se ele não gosta de mim porque fomos inimigos em outra vida, temos todo o tempo do mundo para resgatar as nossas existências. Então Segismundo agora, ele tem uma criança dentro dele. Essa criança de Segismundo pode ser resgatada pelos pais. Por quê? Porque os pais agora têm oportunidade, uma janela de oportunidade que vai durar 5 anos, gente. 5 anos é o tempo que nós temos para recuperar os nossos laços de amizade e fidelidade com os nossos filhos. Não se preocupem com a juventude. A juventude é movimento de ruptura. Então não quer dizer que um jovem rebelde não venha a ser mais tarde um adulto amoroso, que goste e que viva com seus pais. É uma fase da vida que precisa ser entendida, mas a semente é plantada nos 5 primeiros anos, aonde realmente o indivíduo vai saber com quem ele está vivendo, se é uma pessoa amiga ou se é um conflito que ele vai enfrentar para o resto da existência. A partir daí você tem outras janelas que vão se abrir. A janela principal que se abre na vida de Segismundo é a janela do amor. É a janela onde ele vai se sentir amado, vai se sentir protegido, acolhido, sem ser super protegido nem super acolhido. Porque a superproteção e o superacolhimento é ainda um ato de desamor, muito mais de egoísmo do que de amor. Porque eu não quero sofrer, então não deixo meu filho viver, porque se ele não for viver, ele pode sofrer qualquer coisa e isso vai me causar uma dor. Olha como eu estou sendo egoísta, estou impedindo esse passarinho de voar para os meus olhos ficarem vendo ele o tempo inteiro. Não temos que ter preocupação nenhuma com isso. Nós temos que ter preocupação em dar amor e criar na nossa casa um porto seguro para dizer: passarinho, tu pode voar a hora que tu quiser, mas quando estiver cansado e estiver assim precisando de um chamego, volta que aqui é teu lugar. Mas sem se interferir, sem meter a mão, sem atrapalhar a vida de Segismundo. Deixa Segismundo voar a vida dele. Essa é a melhor recomendação. Óbvio que isso fere o nosso coração, porque a gente, quando é pai, não vê essas coisas. A gente quer filho embaixo da asa, né? A gente, para romper esse laço é muito grande. Mas os pais de Segismundo têm que entender que Segismundo não é posse dele. Segismundo não é uma propriedade. Segismundo não é um objeto. Segismundo é um ser que está se formando. E ele só vai se formar bem com as suas relações com o mundo. Se ele não se relacionar com o mundo, ele será um ser pela metade. E aquele espírito terá perdido uma oportunidade ímpar de viver uma experiência rica e evolutiva nessa existência carnal. A gente precisa compreender essa mensagem do ponto de vista espiritual, porque faz todo sentido. O espírito se sente constrangido quando ele não consegue existir. Então, dentro dessa relação, a gente vai formar uma personalidade, ou as nossas diversas personalidades, em busca de uma integração, que é a integração finita das nossas evoluções espirituais e materiais, que é o seguinte: no dia que nós encarnados conseguimos fazer o encaixe do ser verdadeiro que nós somos com essas personalidades que nós mostramos na sociedade, nós não precisamos mais encarnar. Nós estamos ali agora em cima do que Jung chamava de individuação. É quando o eu verdadeiro, o self, se integra no ego. Então eu vou me manifestar na sociedade exatamente como eu sou.
E você sabe o que é que nós somos, gente? Deuses, luz divina. É por isso que não precisa encarnar mais, porque não tem mais sentido um espírito encarnar quando ele já cumpriu essa etapa dessa individuação. Então lá em Delfos, lá atrás, há muitos anos atrás, em cima da porta tinha uma frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Então esse segredo de nos conhecermos nas nossas mais profundas raízes do ser, esse é o sentido real da nossa vida. Acender uma luz lá no fundo do mero ser. Como Jung dizia, nós precisamos clarear o nosso eu interior. Então Segismundo vai ter a vida inteira para fazer isso. Segismundo tem caminhos, porque ele tem o livre-arbítrio. Ele pode dizer: eu posso ir para a balada, eu posso ir para o sofá assistir televisão, eu posso ir para a igreja X, eu posso ir para debaixo da árvore, eu posso ir virar astronauta. Ele pode escolher fazer o que ele quiser da vida dele, mas ele precisa saber que o propósito da vida dele, ele está aqui para se conhecer. Ele só vai conseguir evoluir quando ele se autoconhecer, quando ele se autodominar. Aí ele conseguiu realmente passar pelas necessidades da carne. Então Segismundo vai sair de criança e vai para ser um adulto. Segismundo é um adulto. E o que esse adulto tem que fazer? Primeiro, cortar o cordão umbilical dentro de casa. Porque se Segismundo não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Quando Segismundo brigar com a mulher, o que ele vai dizer? Vou para casa da mamãe. É o que ele vai dizer imediatamente. Porque ele tem uma vinculação com a sua mãe, com o seu pai, que não é normal. O normal é o quê? O passarinho voa, vai criar seu ninho, etc. Companhia limitada, tchau mamãe, tchau papai, e a vida continua. Óbvio que nós seres humanos temos essa noção de família, de segregação não, de união, de amizade e tal, mas a individualidade das pessoas precisa ser preservada e estimulada. Então esse Segismundo adulto, ele vai ter agora outra fase da vida. Qual é a outra fase da vida de Segismundo? Segismundo agora, ele vai passar por um processo evolutivo, porque ele agora não tem mais aquela necessidade da construção do eu, ele não tem mais aquela necessidade de viver as sensações. Segismundo agora é um ser racional, ele está nessa fase aqui, na fase de operações formais, conforme chamava ou dizia Piaget. Essa fase que começa a partir de 12 anos é onde nós já conseguimos formar raciocínios complexos. Então esse homem aqui, esse ser, já tem capacidade de formar ideias. É por isso que a gente diz, essa janela, a partir de 5 anos, ela começa a fechar. E aí vai abrir depois. Mas enquanto estiver nesse processo aqui, a gente tem toda a chance do mundo de criar e de direcionar esses mísseis em função da vida. E aí a gente tem 3 coisas extremamente importantes. A gente tem anomia. O que é isso? É a pessoa que não tem domínio sobre si. A pessoa não consegue absolutamente. Quer ver uma anomia? Está aqui na nossa frente. Um ser, bebezinho, ele não tem capacidade nenhuma de se prover ou de prover a sua própria vida. A partir daí, a gente tem uma heteronomia, que é quando eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe. Essa é a fase mais difícil do homem, porque é a partir dessa heteronomia que eu me desvinculo ou fico vinculado a uma religião, a um pai, a um amigo, a um objeto, enfim. Porque eu tenho sempre a necessidade de me apegar a alguma coisa para me firmar. Eu não tenho autonomia, que é o que nós todos precisamos ter. Pássaros voadores, Então autonomia, eu preciso ser, a minha essência verdadeira precisa se manifestar, porque ela é assim mesmo. Então esse é o ciclo de vida de Segismundo. E o espírito de Segismundo penhoradamente agradece. Vai acontecer de Segismundo ter aí agora um mentor espiritual, que todo mundo fala, um anjo da guarda, etc., companhia limitada. O que é que esse amigo vai fazer? Segismundo, não é assim não, Segismundo. Olha, preste atenção, reflita, Segismundo, sobre as suas opções. Você tem certeza, Segismundo? Olha, Segismundo, pense bem. Segismundo, preste atenção. Esse é o papel do anjo da guarda.
Não é Segismundo, calma, não vai aqui não, Segismundo, vou segurar a escada para você. Não é não. Segismundo, cuidado, escada, de chuva, presta atenção, Segismundo. Segismundo sobe a escada se quiser, não é verdade? E se cair, de quem é a responsabilidade? Segismundo. Então, o Espírito Guardião, ele vai ter essa finalidade, orientador da nossa existência. Nós não pensamos nele como um salvador, nós pensamos nele como um orientador. Outra questão também que Segismundo precisa fazer é não se ligar a questões de idolatria, porque se Segismundo criar essa sua heteronomia com uma idolatria qualquer, Segismundo vai se libertar? Não. Quando Segismundo chegar no plano espiritual, ele vai ficar procurando os objetos que davam a ele sustentação e ele não vai achar. Então, o que é que nós fazemos com a heteronomia? Meu carro, minha casa, meu carro, meu emprego, meu. São as coisas que me definem, que me dão segurança, que me dão sustentabilidade. O ser, quando é íntegro, que ele se resolve, ele não precisa de nada disso. Ele se desapega. O trabalho de Segismundo é se desapegar das coisas, é viver a vida plena sem estar devidamente vinculado a nada. Esse é o papel de Segismundo. É para isso que ele veio aqui. Então, não é? O sentido do viver, até onde nós podemos discernir, o único propósito na existência é acender uma luz na escuridão do mero ser. Olha que frase maravilhosa. Isso é Jung, né? Ele diz isso, que a única coisa que nós vemos aqui é acender uma luz na nossa escuridão, é nos conhecer, é ultrapassar esses nossos conflitos, esse nosso processo de autoconhecimento, que é chamado aqui na doutrina espírita de reforma íntima. Então, é pensarmos como seres que somos, que temos que cuidar da nossa mente, que temos que encher nossa mente de conteúdo positivo, que temos que pensar no mundo como um mundo bom, não é um mundo de coisas bacanas, um mundo pensar positivamente, encher minha mente de luz, porque é somente com luz que a gente combate a escuridão. A gente não combate a escuridão com escuridão. Ninguém combate, né, na guerra o seu inimigo interior, não se combate nem com revólver, nem com espada, nem com nada. Você só resolve o problema através de autoconhecimento. Ok? Então Segismundo agora vai se encontrar com o amor. O amor é uma essência, uma experiência para o espírito que encarna, extremamente importante. O amor da mãe pelo filho, o amor do pai, o amor dos irmãos, o amor do homem e da mulher. Esses amores são amores escola, porque ensinam o espírito a faculdade do amar. E amar é o sentimento único que resta no ser de luz. Quando ele fizer toda a evolução dele, que ele chegar de volta a essa condição de brilho divino que ele é, só vai restar nele o amor. Mas ele precisa aprender a amar. Então não vamos ter pressa com o processo evolutivo, gente. É preciso ter calma. Nós temos infinitas oportunidades para infinitas possibilidades. Então nós não precisamos ter pressa, não apressar os carros, porque o ego não deixa a gente se martirizar, não deixa a gente se colocar em experiências que a gente não está preparado, não deixa fazer desapego quando a gente ainda não está totalmente desapegado. É um processo de educação gradativo que Segismundo vai ter que aprender a viver. Essa escola do amor é uma das escolas mais importantes. Por isso o homem ama. Ele ama quimicamente, ele ama organicamente, erradamente. Ele ama por dependência, ele ama por uma série de coisas, mas é um sentimento nobre, é diferente da raiva, é diferente da angústia, é diferente da ansiedade. O amor é um sentimento puro, nobre e verdadeiro, conforme diz assim o poeta. Então, a partir daí, ele vai começar o seu processo de envelhecimento, e é aí que a gente começa a cair a ficha. Uma vez disseram para mim um negócio, eu fiquei meio magoado. A gente leva 40 anos da vida chegando, e a partir dos 40 a gente já começa a programar a volta. E é na volta que a gente começa a fazer reflexão. Poxa, eu poderia ter amado mais, poderia ter visto o sol nascer, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter, né? Então, por que não faz logo? Por que não vive? Por que não vai logo ver o pôr nascer? Tão simples, vai na Barra, 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, vai ver a coisa mais linda do mundo, é aquilo lá.
Vai ver uma lua cheia na praia, fica deitado na areia com a cara para cima. Por que não faz isso agora? Fica esperando o quê? Né? O dia da aposentadoria não dá, gente. A gente tem que fazer agora. A vida está aí para ser vivida plenamente, né? E Segismundo tem que aprender isso. Então a gente não deve querer simplesmente formar personalidades restritivas, achando que com isso a gente vai ganhar um lugar no céu. Toda personalidade que se restringe ganha um lugar na consciência culpada, faz culpa, né? Começa a ter transtorno. Então a gente tem que viver o ser que nós somos, com todos os defeitos que temos, e nos aceitarmos assim, porque é dessa forma que a gente vai melhorar, né? É dessa maneira. Mentir para nós mesmos é a pior mentira, né? Conforme também nos diz o poeta. A gente tem que viver a vida real para acharmos então essa forma maravilhosa que é do encontro do ser consigo mesmo, acostumado ao prazer, o contributo do esforço que exige a mortificação ou a mudança dos hábitos e costumes, alteração de conduta, esforço contínuo, parecem aos cômodos uma forma de sofrimento. Por isso que muita gente desiste de fazer reforma íntima, porque dói, é complicado, é difícil, é longo, é extenso e ninguém quer sofrer isso, né? Então eu quero o quê? Ninguém quer a morte, só quer saúde e sorte, então vamos para o reggae, não é assim? Então a gente não pode viver uma vida dessa forma. A gente tem que entender que esse trabalho o Segismundo vai ter que fazer, e se Segismundo faz, a gente também precisa fazer, porque no final a gente tem que se preparar para voltar para casa. Eu não conheço uma única pessoa que veio à face da terra que não tenha morrido. Então esse momento existe para qualquer pessoa, e nós temos que estar preparados, porque no final, olha que Hermance Dufour nos fala em Mereça Ser Feliz. Deus nunca faltará como indispensável para esse projeto de ser feliz, beneficiando-nos sempre com o que merecemos ou precisamos. E dessa maneira, entender o sentido da vida, entender o sentido verdadeiro desse ser espiritual que vive uma experiência humana, é sobretudo humanizar o corpo e espiritizar a matéria. A partir desse conjunto harmônico do ser espiritual material, do ser material espiritual, nos entendendo como espíritos, nós vamos nos preparar para amar, nós vamos nos preparar para ter uma consciência tranquila, voltar para casa e preparar depois mais uma etapa no nosso processo evolutivo, que no final a gente, todo mundo aqui, né, sem exceção de ninguém, todos nós vamos nos transformar em anjinhos, né, não batendo asas, mas trabalhando em prol do crescimento da humanidade global. Que assim seja, meus irmãos.